Olá, meu nome é Diego e essa aula é sobre desempenho da instrução. Vocês devem ter notado, que até o momento a gente não incluiu nas nossas fórmulas qualquer referência ao número de instruções necessárias para o programa, né? Porém, como o compilador claramente gerou instruções aí para executar e o computador teve que rodá-las, que executá-las, executando assim um programa, o tempo de execução dependerá do número de instruções em um programa, certo? Esse é o item que nós vamos discutir nesse tópico, tá? Então, um modo de pensar a respeito, do tempo de execução é que ele é igual ao número de instruções executadas multiplicado, pelo tempo médio, por instrução. Tá? Então, nós temos aqui ciclos de clock da CPU, vai ser igual a quantidade de instruções de um programa, multiplicado pelos ciclos de clock médio por instrução, certo? Bom, o termo, ciclos de clock por instrução, que é o número médio de ciclos de clock que cada instrução leva para executar, normalmente é abreviado como CPI, tá? Dessa sigla aqui em inglês, certo? Como diferentes instruções podem exigir diferentes quantidades de tempo, dependendo do que elas fazem, então nós temos que a CPI ela nada mais é que uma média, Ela é uma média de todas as instruções executadas no programa, tá? Então para a gente não ter que pegar instrução por instrução, a gente faz uma média e vai utilizar essa média durante os cálculos, tá? É uma forma que nós temos aí de comparar duas implementações diferentes da mesma arquitetura do conjunto de instruções, pois o número de instruções executadas para um programa, logicamente, será o mesmo. Aqui nós temos o exemplo 4, usando a equação de desempenho. Então, suponha que tenhamos duas implementações da mesma arquitetura do conjunto de instruções. Então, tem um computador A, tem um tempo de ciclo de clock de 250 picosegundos e um CPI, um ciclo de clock médio por instrução de 2 para algum programa. E o computador B tem um tempo de ciclo de clock de 500 picosegundos e um CPI de 1.2 para o mesmo programa. Tá? Qual computador é mais apto para esse programa e por quanto? Então assim, aquele mesmo esqueminha, pausa o vídeo, tentem resolver esse problema, tá? Para vocês poderem identificar quais são os pontos que merecem melhor atenção aí nos estudos, ok? Bom, acredito que você tenha resolvido, Então vamos ver aqui a solução. Sabemos que cada computador executa o mesmo número de instruções para o programa, certo? É o mesmo item ali, é o mesmo programa que está sendo comparado. Vamos chamar esse número de I, tá? Essa quantidade de instruções de I. Primeiro, encontramos o número de ciclos de clock do processador para cada computador. Então, nós temos ciclos de clock da CPU A, vai ser essa quantidade de instruções multiplicada por 2, que é a CPI, Já para a CPU B, nós temos essa mesma quantidade de instruções multiplicada por 1.2, que é a CPI do computador B. Agora, podemos calcular o tempo de CPU para cada computador. Então, nós temos tempo de CPU para A, aquela fórmula que nós aprendemos, é o quê? Ciclos de clock da CPU A por tempo do ciclo de clock. Quem são ciclos de clock? Vai ser a quantidade que eu tenho de instruções, vezes a minha CPI, que é a quantidade de ciclo médio por instrução, vezes o tempo que ela leva, que é o tempo do ciclo de clock. Então eu tenho aqui
que vai dar 500 por quantidade de instruções por segundo. Fazendo isso para B, né, eu tenho aqui o mesmo item, só que a CPI muda, né? A CPI e o tempo de ciclo de clock são diferentes. Então eu tenho 1.2 no B de CPI e 500 de tempo de ciclo de clock. Faço a multiplicação, eu tenho a 600, então eu tenho aqui esses valores de tempo de CPU. Tá? Já dá para a gente observar, né? Conforme está sendo indicado aqui, que é mais rápido. Por que é mais rápido? Porque eu tenho aqui o mesmo valor de instrução, então vai ter o mesmo peso sobre essa multiplicação, e aqui eu tenho um número menor, referenciado ao tempo da CPU. Então, logicamente, o resultado aqui vai ser menor. Se o tempo da CPU é menor, quer dizer, da CPU A, quer dizer que ela é mais rápida. Então, o resultado da diferença de velocidade é dado pela razão dos tempos de execução. Aquela forma nós vimos em aulas anteriores. Então, nós temos o desempenho da CPU A sobre o desempenho da CPU B. É a mesma coisa que o tempo de execução de B sobre o tempo de execução de A. Né? Lembrando que nós já temos a ideia de que A é mais rápido. Né? Então, se o tempo de execução mais rápido é o de A, a gente coloca o A aqui no denominador. Tá? Então, vai ficar 600 por 500. Né? A quantidade de instruções corta, nós temos 600 por 500, que vai me dar 1,2. Logo, podemos concluir que o computador A é 1,2 vezes mais rápido que o computador B para esse programa. Beleza? Aqui nós temos uma equação clássica, né, desempenho da CPU. Então é o seguinte, agora nós vamos poder escrever essa equação de desempenho básica em termos do contador de instruções. Né? Lá naquele exemplo que nós acabamos de ver, aquela letra I agora vai passar aí a fazer parte dessa equação. Né? Então, ó, contador de instruções como sendo o número de instruções executadas pelo programa. Tá? Também tenho a CPI, né, que é o ciclo de clock médio por instrução, e o tempo do ciclo de clock. Tá? Se eu pegar isso aqui, ó, eu tenho o tempo de CPU que é igual ao contador de instruções multiplicado pela CPI multiplicado pelo tempo do ciclo de clock. Tá? Essa fórmula está, né, lá no nossa referência 1, né, que é do Peterson. Então, se você pegar na página 30, você vai ver que essa equação aqui está mostrando com CPU, né, na fórmula. Então, CPU aqui está errado, tá? O correto é CPI. Então, se vocês estiverem lendo lá, pode surgir essa dúvida, tá? Então, só substituir esse CPU por CPI. Ou então, né, se eu pegar esse tempo de ciclo de clock, nós vemos que é 1 sobre a taxa de clock, né? Então, se eu substituo por 1 sobre a taxa de clock, isso, né, essa fórmula fica sendo dessa maneira aqui, né? Essas fórmulas, pessoal, são particularmente úteis, né, porque separam os 3 fatores principais, né, que afetam o desempenho. Então, podemos usá-las para comparar 2 implementações diferentes ou para avaliar aí uma alternativa de projeto, né, se soubermos o seu impacto sobre esses 3 parâmetros aqui, ok? Uma outra forma, né, que um CPI em mais detalhes, né, vamos supor que eu não quero um CPI médio, né, eu tenho um CPI específico aí para cada classe, né, para cada, eu consigo dividir o meu programa em algumas complexidades, né, então eu tenho um CPI para cada classe de complexidade, tá? Então, se eu tiver um caso como esse, eu tenho o seguinte, né, então diferentes classes de instruções, aqui de I até N, né? Não sei quantas classes são, demandam diferentes números de ciclos, né? Então você pode fazer o seguinte, então os ciclos de clock da CPU, essa quantidade de ciclos de clock que vai demandar, né, esse programa vai depender do seguinte, dessa quantidade de classes que vai de 1 até N, né, onde eu vou ter o CPI específico para cada I, para cada classe, e vou multiplicar pela quantidade de instruções daquela classe, né? Então, fazendo essa multiplicação e somando todas elas, eu tenho a quantidade exata, né,
de ciclos de clock de CPU para esse dado problema. Tá? Eu posso ter também um CPI médio ponderado, né? Onde eu tenho aí o contador de instruções, né? A quantidade de instruções de cada classe dividido pela quantidade total de instruções, né? Para eu ter aí uma frequência relativa. Tá? São as duas formas que nós temos para aplicar essa fórmula aqui. Ok? Vamos para mais um exemplo. Tá? Esse exemplo é comparando segmentos de código, já para aplicar aquela forma que nós acabamos de visualizar. Então, assim, um projetista de compilador está tentando decidir entre duas sequências de código para determinado computador. Os projetistas de hardware forneceram os seguintes fatos. Olha, CPI para cada classe de instrução. Então, assim, na classe A vai ter uma CPI de 1. Na classe B, uma CPI de 2 e na classe C, uma CPI de 3. Para determinada instrução na linguagem de alto nível, o escritor do compilador está considerando duas sequências de código que exigem as seguintes contagens de instruções. Então, nós temos sequência de código 1 e a sequência de código 2. Então, contagens de instruções para cada classe de instrução. Tá? Então aqui tem o número de 2, né? Essa contagem 2. Aqui eu tenho 4, né? Para essa sequência 2, ou seja, 4 instruções. Né? Nessa sequência 2, 4 instruções que pertencem à classe A, que tem um CPI de 1. Tá? É nessa sequência que nós temos que entender. Aqui nós temos uma instrução, né? Que está na classe B, que tem CPI 2. Aqui nós temos esse outro conjunto também para C. Tá? Então, qual sequência de código executa mais instruções? Qual dessas sequências eu tenho mais instruções? Né? Qual será a mais rápida? Qual é o CPI para cada sequência? Então, vamos lá. Aquele esquema. Pausa no vídeo, tenta resolver, depois você volta a acompanhar a resolução. Ok? Bom, tenho certeza que você tentou aí resolver essa equação e agora você quer conferir se o teu resultado está de acordo, né? Então vamos lá. A sequência 1 executa 2 mais 1 mais 2, 5 instruções. Será? Voltamos, ó. Eu tenho aqui 2 mais 1, 3 mais 2, 5. Então, beleza. Sequência 1, 5 instruções. A sequência 2, 4 mais 1, vai dar 6 instruções. Então, portanto, a sequência 2 executa mais instruções. Beleza. Temos a resposta para essa primeira pergunta. Agora, qual será a mais rápida? Né? E também, qual é o CPI para cada uma delas, para cada sequência? Vamos pensar. Podemos usar a equação para ciclos de clock de CPU com base na contagem de instruções e CPI, a fim de descobrir o número total de ciclos de clock para cada sequência, aquela forma que nós vimos, né? Onde nós temos aqui, para cada classe eu faço essa multiplicação, somo o resultado e tenho ali a quantidade de ciclos de clock. Ou seja, na sequência 1 eu tenho 2 vezes 1 mais 1 vezes 2 mais 2 vezes 3. O que eu estou fazendo aqui? 2 vezes 1 mais 1 vezes 2 mais 2 vezes 3. Exatamente isso que eu estou fazendo. Tá? Então eu tenho o resultado que são 10 ciclos. Fazendo esse cálculo para a CPU, né, esse ciclo de clock da CPU para a sequência 2, nós vamos ter 9 ciclos de clock. Então é o seguinte, como a sequência de código 2 leva menos ciclos de clock em geral, mas tem mais instruções, ela deverá ter um CPI menor. Né? Então os valores de CPI podem ser calculados da seguinte forma. Tá? Então eu tenho aqui ó, CPI, que é igual a ciclos de clock de CPU por contador de instruções, eu vou ter isso aqui. Para a primeira sequência, nós temos 10 ciclos de clock e nós temos 5 instruções. Então, tem um CPI médio de 2. No caso da sequência 2, eu tenho 9 ciclos de clock, porém, né, eu tenho aqui um contador de instruções, né, uma quantidade de instruções maior de 6.
Então, aumentei meu denominador e diminuí meu numerador, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um número menor. Então, minha CPI da sequência 2 vai ser aqui de 1,5, né? O que eu chego, então, à conclusão aqui? Que essas classes, né, interferem bastante, porque se observar, né, eu preciso de 10 ciclos aqui para executar a CPU, a sequência 1, né? E numa CPI média aqui de 2. Já a sequência 2 eu preciso de 9 ciclos, né? Com uma CPI média ainda menor do que a da CPI da sequência 1. Tá? Nesse caso, então, eu tenho a CPU, né, sequência 2, muito mais eficaz do que a sequência 1. Beleza? Próximo tópico, resumo e reflexões. Até lá!